O módulo de hoje é uma continuidade do vídeo anterior. Por que na matéria anterior nós estávamos falando sobre casas assombradas especificamente? Porque esse é um tema que eu vou dar uma pincelada no curso de turismo assombrado, mas futuramente ele vai entrar como um curso também, porque o nicho dele é um nicho muito específico. Nós vamos falar de imobiliária assombrada e peculiar. E neste caso, por mais que a gente possa separar os temas de casas que têm eternos moradores, que têm fantasmas, de casas que são exóticas, eu tenho um projeto meu registrado que acaba juntando esses dois tipos de propriedade à venda, porque ela realmente acaba se misturando. Então, não apenas as casas que são abandonadas e que elas realmente têm algum espírito no local, mas as casas exóticas, apesar do formato delas, acaba também, mesmo mais antigas ou modernas, ter essa questão. Então, eu optei por trabalhar junto porque é um mercado que ele acaba vindo junto também. Esse mercado, apesar de existir vendas de casas assombradas no mundo inteiro, é um mercado que começou primeiro nos Estados Unidos, depois não exatamente se expandiu, mas o segundo local que aparece é o Japão, e o Japão acabou sendo notícia, sendo mídia na época da pandemia, porque a imobiliária que já trabalhava com esse tipo de nicho ganhou mais visibilidade na pandemia. No Brasil, existem algumas propriedades à venda, principalmente essa que nós falamos de eternos moradores, assombradas, mas ainda não existe uma imobiliária que tenha este foco. Então esse é um projeto meu que eu espero que ele futuramente ele venha a acontecer. E qual é a questão? A maior questão desse tipo de nicho é que tem que saber como vender. Existe público interessado nesse tipo de compra. Aqui mesmo no estado de São Paulo, no interior do estado de São Paulo, houve uma venda de uma casa que ela acabou sendo muito mais valorizada, porque a pessoa ficou interessada porque ela tinha eternos moradores. E quando a gente fala de eternos moradores, a gente vai sempre ter a mesma questão que a gente tem debatido durante o curso, que é a questão do, mas Thaís, eu não acredito. Não, mas eu acredito. Esse debate, ele sempre vai existir. Porque, na verdade, são crenças, são o acreditar e é públicos diferentes. Assim como existe público para diferentes tipos de músicas, de times de futebol, de religiões, de N assuntos, a gente vai também ter esse debate. E isso vai sempre existir, né? Então, existe público para esse tipo de mercado no Brasil, né? Não na América Latina, mas no Brasil. Existe uma forma específica de vender, ela é real, apenas ela tem que ser diferenciada, diversificada, e claro que ela acaba sendo específica por um tipo de público. Tanto o público que gosta do assombrado, que gosta de eternos moradores, como eu disse, teve uma casa que foi bem mais valorizada por causa desta questão, quanto para o público exótico. Porque apesar de não ter estruturas diferenciadas, o que nós vamos falar com mais foco no curso de turismo peculiar e místico, também é visto, como ainda é um mercado novo, como casas exóticas, como casas peculiares. Afinal, não é uma casa normal quando a gente fala que ela tem ali um eterno morador, não, um espírito, um fantasma, indiferente da carga energética que ele tenha, tá? Então, saibam que quando vocês lerem sobre o tema, quando vocês procurarem esse tema, ele é real, ele existe. Então, imobiliária assombradas. E por que eu trouxe esse pequeno pincelar? Porque é um conteúdo muito complexo, não dá para ser tratado no único vídeo. Ele faz parte do turismo assombrado,
né? O do turismo dark, aí ele entra em vários nichos desse tipo de turismo, mas ele é um assunto muito maior do que parece, porque ele tem nichos específicos dentro dele. E aí a ideia não é misturar tantos assuntos, a ideia é trabalhar por partes. Então, esse é um curso que a gente vai falar mais para frente. Eu tenho interesse de colocá-lo à venda. Eu tenho algumas informações de contatos de pessoas que me passaram ao longo do tempo, de pesquisas, onde eu consigo trazer um conteúdo, inclusive para quem está interessado em vender ou anunciar o próprio imóvel. Porque o Brasil, nós não temos aqui uma lei que obrigue o proprietário ou a imobiliária dizer que aquela casa tem algum vestígio de crime ou de fantasma, enfim. Diferente dos Estados Unidos e do Japão, por exemplo, que se o morador, se o proprietário, ele sabe que a casa dele tem alguma energia diferente ou aconteceu de fato um crime ali, ele tem que pôr isso como prioridade na venda do imóvel, na venda da propriedade, tá? Ou do terreno, né, em si. Mas no Brasil a gente não tem essa lei ainda, né? Então, só prestem atenção, porque isso é uma coisa que acontece muito, e eu já vi vários erros de imobiliárias comuns que vendem casas sem fantasmas. Cuidado com o termo entre assombrado, ou seja, que tem fantasmas, encantados, espíritos, e assobradado. Assobradado é uma coisa, assombrado é outro. E eu já vi várias imobiliárias escreverem em sites, tanto oficiais quanto de venda, como a gente tem aí a OXL, entre outros, Mercado Livre, né, entre outros, ao invés de escrever assobradado, colocar assombrado. Ah, mas isso não tem nada a ver. Tem sim, tá? Não considero uma propaganda enganosa. De novo, o Brasil não tem esse mercado ainda como um boom no momento, né? A gente não tem esse mercado como foco. Mas, primeiro a grafia está errada, né? Em questão de gramática mesmo, isso para uma imobiliária tem um peso muito grande, né? Mas fica complicada a situação porque o público que gosta desse tipo de casa, e eu ouvi isso de uma seguidora do blog, do Ghost and Spells, Turismo Peculiar e Assombrado, quando ela falou, olha Thaís, eu procuro às vezes, como a gente não tem uma imobiliária com esse foco, eu procuro às vezes, e várias vezes eu já entrei em anúncio, que aí eu fui entender que só estava escrito errado, né? Então, isso também para imobiliária aparece como um peso, imobiliárias em gerais, tá gente? Por quê? Porque tem um erro de grafia, né? E aí, para a imobiliária que está divulgando um determinado anúncio, é importante para a publicidade e também para a veracidade da imobiliária que ela tenha um anúncio ali escrito de forma correta, pontuado, com as palavras corretas. Então, assobradado é um termo imobiliário. Assombrado é um termo para especificar casas, propriedades com eternos moradores, fantasmas, encantados, indiferente da energia. Tá? Então, imobiliárias assombradas que vendem, existe, é um mercado real, é um mercado que está crescendo no Brasil aos poucos, assim como o mercado do turismo assombrado, do turismo dark. A gente começa a crescer com produtos muito além do Halloween, como a gente já comentou, e esse também é um tipo de venda. Existe público, existe casas nesse nível e existe uma forma específica que faz com que a venda seja valorizada e direcionada a alguns tipos de público, além de nós que gostamos, mas alguns tipos de público. Algumas imobiliárias conseguem vender, mas conversando com algumas imobiliárias das quais eu achei o anúncio, por exemplo, ligados não ao site oficial delas, mas desses sites de vendas, a maioria, a resposta é sempre a mesma. Como é que eu vendo isso? Como é que eu vendo esse imóvel? Porque o meu imóvel às vezes está parado ali porque a pessoa não sabe valorizar a venda. O proprietário também não tem a menor ideia de como que ele vai vender aquele imóvel, ele quer vender, né?
Então isso não chega no público correto, fica um imóvel parado quando pode ser vendido, tá? E ao mesmo tempo, o que eu vejo no Brasil conversando com várias imobiliárias, várias pessoas, né, de imobiliárias como é que eu faço esse nicho andar e o restante no meu público? Como é que fica a veracidade da minha imobiliária se eu coloco ali uma casa assombrada? Como é que as pessoas vão ver? Se ela vende casa assombrada, ela vende qualquer coisa. Né? E não é bem assim. Existe essa forma de se linkar a uma imobiliária conhecida, aonde ela não perca a veracidade dela, e ao mesmo tempo ela pode ter esse nicho, às vezes como segundo plano que eu coloco, porque nós somos um grupo, apesar de grande, neste mercado imobiliário nós ainda somos um grupo pequeno. Pequeno porque as pessoas não sabem divulgar, porque não sabem como chegar no público certo. Mas isso nós vamos tratar com mais foco num curso que vai entrar no ar futuramente. Eu ainda não sei se ele vai entrar em paralelo com o curso de turismo peculiar ou se ele vai entrar um pouco mais para frente, mas aí se vocês tiverem interesse no assunto, me escrevam, entre em contato comigo, inbox, pelo blog ou pelas redes sociais, Thaís Rioto ou Ghost in Spells Turismo Peculiar e Assombrado. E um pequeno detalhe só nesse vídeo, fugindo um pouco do assunto, algumas pessoas têm me perguntado se eu vou entrar no TikTok e no Kawaii. Eu realmente estou pensando nessas duas mídias, eu já estive nelas numa outra ocasião, mas neste momento eu não sei se eu vou adentrar essas duas mídias no momento. Pode ser que futuramente o Ghost in Spells e o Thaís Rioto se expanda novamente até elas. Mas no momento o que a gente tem é o blog Ghost in Spells, que na verdade é uma empresa atualmente, Ghost in Spells Turismo Assombrado e Peculiar, o Facebook com o mesmo nome na página oficial, o Instagram, o YouTube no Thaís Rioto, porque mescla dois trabalhos meus, o Ghost in Spells e o Thaís Rioto pelo Mundo, que é um projeto que começa a ser desenvolvido com mais foco esse ano de 2025. Thaís Rioto, Ghost in Spells Turismo Peculiar e Assombrado, o curso específico desse vídeo, o curso de Turismo Assombrado, o primeiro curso online de Turismo Assombrado e o primeiro curso do Brasil que fala sobre esse tema. Espero vocês no próximo vídeo. Até terça que vem.